Olha só isso, meus irmãos, o que esse pastor ele vai falar é algo muito sério que está acontecendo na atualidade. Veja só este vídeo e logo em seguida eu venho trazendo algo de Deus para a sua vida. Não tenho nada contra a igreja de ninguém, mas o pastor ele precisa pelo menos ter a decência de se vestir como um pastor. Você chega no fórum da cidade, o juiz está de toga. Chega no hospital, o médico está com a bata. Estamos chegando nas igrejas, os pastores com calças rasgadas, piercing no nariz, piercing na língua, cabelo espetado para cima, como se o altar fosse um circo. Igreja não é circo, igreja não é público, pastor não é palhaço. Para ter o avivamento, precisamos ter decência na casa de Deus. Ah, pastor, o senhor é careta. Eu sou de um tempo que eu vi paralíticos andando na hora do culto, cegos vendo, mudos falando. Não vemos mais, porque a moda não é ter mais culto, é conferência paga. Olha, vai ter uma conferência na minha igreja, é R$280, você vai? Olha, vai ter uma conferência na minha igreja e é R$560, você vai? A gente procura não ter avivamento? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12, a parte B do versículo está escrito assim: mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Queridos, o servo de Deus, em sentido especial, é o pastor, o obreiro, o líder. Ele precisa ser exemplo para os fiéis. Ele precisa ser fiel ao Senhor. Ele precisa ser exemplo, ser um modelo para a igreja na qual ele está servindo. Um pastor, querido, ele não tem que andar de toda forma, de qualquer jeito. Até mesmo os lugares que ele vai, ele precisa ter cuidado. Até mesmo o modo de falar, ele precisa ter cuidado. Ele precisa ser um exemplo de servo de Deus para o rebanho de Deus que lhes foi confiado nas suas mãos. Porque se o pastor ele andar de qualquer forma e se apresentar de qualquer forma, a igreja, a tendência é seguir o seu modelo de vida que ele está levando. É fazer aquilo que ele está fazendo, é andar como ele está andando. Se um pastor, querido, ele anda de bermuda, ele anda com brinco na orelha, ele anda com seu cabelo grande, então ele vai estar sendo um exemplo para aquele rebanho que foi lhe confiado. E a tendência é dos irmãos que estão ali congregando com ele, eu não digo todos, mas a maioria, seguir o seu exemplo, seguir aquilo que ele lhe ensina e dizer: não, eu vou andar assim porque o meu pastor anda. E ele diz que não tem nada a ver isso, mas não é bem assim. A Bíblia diz que ele precisa ser o exemplo dos fiéis. Você está arrebanhando o povo de Deus. Você não está numa empresa. Você precisa ser um exemplo de quem serve verdadeiramente o Senhor, porque você vai dar conta de todas as almas que foram lhe confiadas pelo o Senhor, o nosso Deus. Então eu e você, não só como líder, mas também como servo de Deus, como crente em Jesus, você precisa ser exemplo, precisando ser exemplo para os outros fiéis, para que a igreja ela não seja manchada pelo pecado, a igreja ela não venha surgir o mundanismo, para que a igreja ela venha continuar sendo uma igreja pura, santa e reta diante
do Senhor, o nosso Deus. Então não deixe que as coisas andem de qualquer forma. Muitos pastores se corromperam, muitos homens se corromperam, muitos crentes se corromperam, muitos estão ligando apenas para si, andando de qualquer forma, tentando enquadrar a igreja no mundo, para chamar ou atrair a atenção de quem está fora para trazer para dentro da igreja. Mas não é assim que funciona. A igreja ela precisa continuar sendo exemplos de verdadeiro servo de Deus, principalmente para aqueles que estão chegando agora novo na fé. Precisa ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Precisamos sermos puros, porque nós estamos, querido, vivendo nos últimos tempos, ainda que muitos saem do ministério, mas você precisa continuar sendo exemplo, no teu modo de falar, no teu modo de vestir e no teu modo de andar, tratando as coisas de Deus com seriedade, porque Deus ele vai cobrar da minha e da sua vida.